A crise dos mísseis de Cuba. A crise dos mísseis de Cuba foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria e o momento mais próximo de uma guerra nuclear que o mundo já passou. Foram 13 dias de incertezas e insegurança. A qualquer momento, uma guerra nuclear poderia acontecer. Mas o que foi e como aconteceu essa crise? Bem, tudo começa com a Revolução Cubana, que teve seu fim em 1959. Fidel Castro, Che Guevara e seus guerrilheiros conseguiram tomar o poder da ilha de Cuba e a transformaram em um país comunista. Sim, um país comunista, na América. Os Estados Unidos, obviamente, odiaram isso. Lembra que ele se envolveu em guerras na Ásia para evitar que o comunismo se espalhasse por lá? Então, agora a coisa aconteceu na América, embaixo de seu nariz. Os americanos tinham que fazer alguma coisa. Então eles resolveram treinar alguns cubanos exiliados, armá-los e mandá-los para Cuba. Essa que ficou conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, que falhou miseravelmente. Os cubanos, no entanto, sabiam que os Estados Unidos não iria desistir tão facilmente e pediram ajuda à União Soviética. Os soviéticos com isso viram uma oportunidade imensa de resolver um problema. Os americanos tinham instalado armas nucleares na Itália e na Turquia, que facilmente poderiam atingir cidades importantes como Moscou e Leningrado. E isso era horrível para os soviéticos. Com isso, eles resolveram pagar na mesma moeda e resolveram levar mísseis nucleares para a ilha de Cuba. Essa obviamente era uma operação secreta. Os americanos notaram a movimentação de vários navios soviéticos na ilha de Cuba, e eles sabiam que era armamento bélico. Porém, as bombas nucleares foram bem escondidas. Todo o processo de entrega das bombas em Cuba tinha que ser algo extremamente secreto. Eles geralmente faziam isso à noite, pois na luz do dia os americanos poderiam espionar facilmente. Os americanos sabiam que algo grande estava acontecendo em Cuba, eles só não sabiam exatamente o que. Então um dia, um avião espião americano fotografou uma base, e com a análise das imagens, eles descobriram que não se tratava de qualquer arma, e sim de armas nucleares, que poderiam facilmente atingir pontos importantes do país, como a capital Washington DC. Alguns desses mísseis eram tão avançados que poderiam atingir boa parte do país, salvo uma pequena parte no extremo noroeste dos Estados Unidos. Isso deixou eles muito assustados. Durante as últimas guerras que os Estados Unidos participaram, como as duas guerras mundiais, por exemplo, a parte principal do país era sempre protegida pela distância dos acontecimentos. Desta vez, a ameaça estava próxima ao solo americano. Isso fez eles declararem o DEFCON 2 pela primeira vez na história, um passo atrás do DEFCON 1, que significa guerra nuclear. De início, os oficiais americanos pensaram em bombardear as bases e invadir Cuba rapidamente, antes que eles conseguissem armar as bombas.